Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre células. Primeiramente, é necessário definir o que é célula. Célula, tendo como função impedir a lise da célula em meio No interior do núcleo, nós encontramos o nuclear. Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre células. A célula é a unidade da vida. É dentro dela que vão acontecer reações químicas responsáveis por manter os organismos vivos, o chamado metabolismo celular. Toda célula é composta por 4 coisas básicas: membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos. A membrana plasmática é um envelope lipoproteico responsável por manter a constituição da célula. É ela responsável pelo transporte celular, definindo o que entra e o que sai da célula. O citoplasma é o fluido intracelular, composto por água, íons, proteínas, carboidratos. É o meio aonde o metabolismo acontece. O material genético é o responsável pelas características dos seres vivos. E, por fim, os ribossomos são o local de síntese das proteínas. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre cada tipo de célula e as suas organelas. As células são divididas em 2 tipos básicos: células procariotas e células eucariotas. Cárion significa núcleo. O núcleo vai ser o compartimento formado pelo material genético envolvido por uma membrana dupla, lipoproteica. O núcleo tem como funções fornecer o material genético, responsável pelas características dos seres vivos, controlar o metabolismo celular e também controlar a divisão celular. A célula procariota, como o nome indica, não tem um núcleo verdadeiro, mas sim um núcleo primitivo. Ela contém um material genético, mas não tem um envelope ao seu redor. Dessa forma, o material genético fica disperso no citoplasma, formando uma região chamada de nucleoide, ou seja, que tem a função de núcleo, mesmo não sendo um núcleo verdadeiro. Já a célula eucariota possui um núcleo verdadeiro. Eu significa verdadeiro e, como eu comentei, cárion significa núcleo. Nós temos, então, 2 tipos diferentes de células eucariotas. As células eucariotas animais, presentes em fungos, protozoários e animais, e as células eucariotas vegetais, presentes em plantas e algas. Nós vamos falar agora sobre cada uma das organelas presentes nesses tipos celulares. A célula procariota, além de não possuir um núcleo verdadeiro, mas sim um nucleoide, a região onde o material genético, composto por um cromossomo único, se localiza, também não possui organelas membranosas. A sua única organela é o ribossomo, o responsável pela síntese proteica. Além desses 2 componentes, a célula procariota ainda possui citoplasma e membrana plasmática, assim como toda e qualquer célula. Ao redor da membrana plasmática existe um envoltório a mais, chamado de parede celular, formada por proteoglicanos. A sua função é impedir a lise da célula quando em meio hipotônico. A membrana plasmática da célula procariota forma uma invaginação, chamada de mesossomo, que tem como função reunir enzimas principalmente envolvidas na respiração celular aeróbica. A célula procariota pode possuir ainda a cápsula, uma estrutura a mais formada principalmente por polissacarídeos, que vai ter como função proteger a célula principalmente do ataque imunológico, sendo um fator de virulência. Essa célula pode possuir estruturas locomotoras, como cílios e flagelos, e pode se reproduzir usando cílios especiais chamados de fímbrias ou pele sexual. Pode possuir ainda um material genético extra chamado de plasmídio, que vai fornecer a essa célula características extras, características como, por exemplo, proteção contra um determinado antibiótico. Falando agora das células eucariotas, aquelas que possuem núcleo verdadeiro. O núcleo, como eu comentei, vai ser uma estrutura composta pelo material genético
envolvido por uma dupla membrana lipoproteica. A função do núcleo não é isolar o material genético, mas sim compartimentalizá-lo. Dessa forma, o material genético não fica completamente isolado do restante da célula. Existe uma comunicação entre o núcleo e o citoplasma feita através dos poros. É através dos poros que o RNA produzido no núcleo consegue sair em direção ao citoplasma e que as proteínas produzidas no citoplasma conseguem entrar no núcleo. No interior do núcleo, nós encontramos o nucleoplasma, um fluido de constituição semelhante ao citoplasma. E encontramos também o material genético organizado na forma de cromatina. A cromatina é uma compactação do material genético envolvendo DNA, RNA e proteínas histonas e não histonas. O objetivo da compactação é uma maior organização do material genético, tendo em vista que o DNA da célula, se fosse completamente esticado, ocuparia 2 metros. Além disso, essa compactação também tem por objetivo o controle da expressão gênica. Dessa forma, regiões do material genético mais compactadas, chamadas de heterocromatina, são inativas, enquanto regiões mais frouxas vão constituir no material genético que está sendo expressado, é a eucromatina. Nós temos então os cromossomos formados por DNA compactado com auxílio de proteínas histonas, tendo seu grau máximo de compactação passiva de visualização durante os processos de divisão celular. Para que uma célula possa se dividir, o seu material genético é duplicado, no que é chamado de replicação. Então, uma célula em divisão celular vai ter cromossomos duplicados, cromossomos que possuem 2 metades iguais, chamadas de cromátides irmãs. Existe uma região, uma constrição primária, uma região afilada, chamada de centrômero, ou seja, parte central. É justamente no centrômero que as fibras do fuso mitótico se prendem, permitindo a divisão celular. Cada cromátide vai ser formada por um braço curto e um braço longo. Nas extremidades dos cromossomos existem os telômeros, regiões de DNA repetitivo que têm como função proteger o material genético da degradação. E à medida que envelhecemos, à medida que as nossas células vão passando por rodadas de replicação, esse material vai encolhendo, o que acarreta na morte celular. Existem cromossomos que possuem uma segunda constrição, uma constrição secundária, formando satélites, os centros organizadores dos nucléolos. São os cromossomos em nós humanos de números 13, 14, 15, 21 e 22. Nas células eucariotas, os ribossomos podem ser encontrados na forma de ribossomos livres, presentes no citoplasma, aderidos ao retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, e ainda no interior de 2 organelas, as mitocôndrias e os cloroplastos. Mitocôndrias presentes nas 2 células eucariotas, tanto a animal quanto a vegetal, e os cloroplastos exclusivos das células eucariotas do tipo vegetal. As proteínas produzidas pelos ribossomos livres vão ser consumidas pela própria célula. Já as proteínas produzidas pelos ribossomos contidos no retículo endoplasmático rugoso são as chamadas proteínas de exportação, ou seja, serão enviadas para a membrana plasmática ou secretadas, enviadas para fora da célula. Já os ribossomos contidos no interior de mitocôndrias e cloroplastos produzirão proteínas utilizadas por essas próprias organelas, que possuem autonomia com relação ao seu metabolismo. Além do retículo endoplasmático rugoso, existe ainda o retículo endoplasmático liso, ou seja, que não possui ribossomos aderidos. Enquanto o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso ou ainda ergastoplasma tem como função produzir proteínas de exportação, as funções do retículo endoplasmático liso são produção de lipídios, detoxificação, com a neutralização
e eliminação de substâncias tóxicas, como fármacos, álcool, por exemplo, e também armazenamento de substâncias, como o cálcio no interior das células musculares. Ambos os retículos endoplasmáticos vão formar uma rede de transporte intracelular. Os seus produtos são enviados para o complexo golgiense. O complexo golgiense vai então receber o que foi produzido pelos retículos endoplasmáticos, armazenar temporariamente, fazer pequenas modificações, empacotar e secretar, atuando como se fosse um correio dentro da célula. Além disso, o complexo golgiense é responsável pela síntese de 3 organelas diferentes. Ele vai formar os lisossomos, que são os digestores da célula, fazendo 3 tipos diferentes de digestão. Quando a célula se alimenta, realizando fagocitose, nós vamos ter o que é chamado de heterofagia, ou seja, a célula está comendo algo diferente de si mesma. Em situações de carência de alimentos, ou então com um mecanismo de eliminação de organelas velhas ou não funcionais, os lisossomos, aqui representados em rosa, podem também se fundir a essas organelas pouco funcionais, como por exemplo alguma mitocôndria velha, e fazer a sua digestão, gerando energia para a célula. Isso é chamado de autofagia. Por fim, pode acontecer ainda a autólise, a morte celular programada. Nela, nós vamos ter o conteúdo dos lisossomos extravasando para toda a célula, fazendo então a digestão de todo o conteúdo celular. É o que acontece, por exemplo, no caso do girino, com a regressão da sua cauda. As células da sua cauda vão sofrer uma autólise e, consequentemente, nós vamos ter um anuro, como sapo, a perereca e a rã, sem a cauda. Essas células vão sofrer uma morte celular programada. É o que acontece também com as nossas mãos. Durante o desenvolvimento embrionário, nós temos uma membrana, chamada de membrana interdigital, localizada entre os nossos dedos, e essa membrana é digerida, fazendo então a separação dos dígitos. O lisossomo é encontrado somente na célula eucariota animal, uma vez que é uma organela com função de digestão. Na célula eucariota vegetal, como existe a produção do próprio alimento através da fotossíntese, não há necessidade de uma digestão, não há o que ser digerido na realidade. Outra organela produzida pelo complexo golgiense é o peroxissomo, presente nas 2 células eucariotas, tanto animal como a vegetal, representado aqui em roxo. O peroxissomo contém uma enzima, catalase, sendo responsável pela degradação de peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, que é tóxica para as nossas células. Por fim, em uma célula muito especial, que é o espermatozoide, o complexo golgiense vai fundir as suas vesículas, formando uma organela única, chamada de acrossomo. É um capuz enzimático que vai auxiliar o espermatozoide a vencer as barreiras do óvulo, permitindo então a fecundação. Nas células eucariotas, tanto animal como vegetal, existem as mitocôndrias, que muito provavelmente foram bactérias fagocitadas, bactérias que conseguem realizar a respiração celular aeróbica. A respiração celular aeróbica, ou seja, a quebra completa da glicose na presença de oxigênio, terá início no citoplasma. Nela, a glicose proveniente da alimentação será quebrada em 2 piruvatos, também chamados de ácido pirúvicos. Essa quebra gerará energia suficiente para formar 4 ATPs. Além disso, serão liberados íons de hidrogênio capturados por transportadores do tipo NAD. Para que a quebra da glicose, chamada de glicólise, aconteça, será tomado um empréstimo de 2 ATPs. Dessa forma, o saldo final dessa etapa é de 2 ATPs. São produzidos 4, mas tendo 2 sido emprestados, 4 menos 2, 2. Os piruvatos que foram produzidos através da glicólise vão entrar na mitocôndria e na matriz mitocondrial acontecerá o ciclo de Krebs,
será um ciclo de quebras, através do qual serão gerados 2 ATPs e hidrogênios serão capturados por transportadores do tipo FAD e do tipo NAD. Cada piruvato realizará um ciclo de Krebs, com um saldo de 2 ATPs cada um, ou seja, nós vamos ter nessa etapa um total de 4 ATPs sendo gerados. Os transportadores de elétrons, carregando o hidrogênio proveniente tanto da glicólise quanto do ciclo de Krebs, serão encaminhados para as cristas mitocondriais, onde o hidrogênio será entregue para o seu aceptor final, para o seu destino final, que é o oxigênio, formando a molécula de água. O processo de entrega desse hidrogênio será responsável pela formação de aproximadamente 26 moléculas de ATP. Dessa forma, acredita-se atualmente que o saldo final da respiração celular aeróbica seja de em torno de 32 ATPs. Mas os livros didáticos escolares normalmente trazem um saldo de 36 a 38 ATPs. A respiração celular anaeróbica também possui as 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A diferença básica é o aceptor final. No caso da respiração celular aeróbica, o aceptor final de elétrons será o oxigênio. Na respiração celular anaeróbica, o aceptor final será algum outro elemento químico. Consequentemente, esse processo terá um menor saldo energético. Já a fermentação vai ter apenas a primeira etapa, a glicólise, tendo um saldo final de apenas 2 ATPs. Apesar do processo de fermentação ser menos rentável energeticamente, ele é realizado por diversos organismos, como bactérias, fungos e até mesmo por células do nosso corpo, como células musculares. Em situação de exercício físico extremo ou de falta de treinamento durante uma atividade física, na falta de oxigênio, as nossas células musculares irão realizar fermentação, mais especificamente a fermentação lática. O acúmulo de ácido lático pode provocar câimbras e também a situação de fadiga muscular, causando dor. Cloroplastos, por sua vez, estão presentes somente na célula eucariota do tipo vegetal e, da mesma forma que mitocôndrias, muito provavelmente foram uma célula anteriormente, uma célula procariota, mais especificamente uma cianobactéria. As evidências são a presença de uma membrana plasmática, no caso uma membrana dupla, sendo a interna a da cianobactéria e a externa a da fagocitose, um citoplasma, chamado de estroma, material genético e ribossomos próprios. Além disso, o cloroplasto ainda possui pacotinhos contendo clorofila, chamados de tilacoides. O conjunto de tilacoides forma o grano e o conjunto de grano forma a chamada grana. O excesso de glicose produzido na fotossíntese no interior do cloroplasto pode ser armazenado na forma de amido. A fotossíntese é dividida em 2 etapas: a etapa clara, também chamada de fotoquímica, e etapa puramente química, também chamada de etapa escura. Na etapa fotoquímica, vai acontecer a fotólise da água, ou seja, a quebra da água na presença da luz. Ela acontece nos tilacoides e, através da clorofila e dos pigmentos acessórios, a energia luminosa vai ser transferida para a molécula de água, fazendo a sua quebra, separando-a em íons hidrogênio e oxigênio, que será liberado para a atmosfera. O hidrogênio vai ser capturado por transportadores. Além disso, a quebra da molécula de água libera energia para a fosforilação de ATP, o que é chamado de fotofosforilação, uma vez que essa formação do ATP vai acontecer na presença de luz. O ATP e os transportadores carregando o hidrogênio serão encaminhados, então, para a segunda etapa, a etapa química ou escura. Nela vai acontecer o ciclo de Calvin-Benson, no qual a 1,5-bifosfato de ribulose, também chamada de RUBP, sofrerá um acréscimo de gás carbônico proveniente da atmosfera, um processo de carboxilação. Ao final do ciclo, nós vamos ter a produção de glicose,
que pode ser em excesso armazenada na forma de amido e também sacarose. A etapa química, por sua vez, vai acontecer no estroma, na parte líquida do cloroplasto. As etapas do ciclo de Calvin-Benson são a carboxilação, ou seja, a adição de gás carbônico, a redução e, por fim, a regeneração. Isso porque, ao final do processo, o 1,5-bifosfato de ribulose será regenerado, podendo ser utilizado em um ciclo futuro. Em locais onde não acontece incidência luminosa, ao invés da fotossíntese, os organismos produtores irão realizar a quimiossíntese. É um processo de anabolismo para obtenção de glicose, cuja fonte de energia não será a luz, mas sim uma reação química oxidativa. A teoria que explica o surgimento das mitocôndrias e dos cloroplastos é a teoria da endossimbiose, da cientista Lynn Margulis. Ela explica que durante o processo de fagocitose, bactéria e cianobactéria foram fagocitados e gerando benefícios tanto para esses micro-organismos quanto para as células fagocitárias, acabaram por viver dentro dessas células, gerando tanto benefícios quanto sendo também beneficiados. Nos processos metabólicos realizados no interior de mitocôndrias e cloroplastos, nós vamos ter processos de transformação de energia. Os cloroplastos vão ter a capacidade de transformar a energia luminosa em energia potencial química, a energia que mantém os átomos unidos, formando moléculas. Então, nós vamos ter o processo de formação de moléculas orgânicas mais complexas a partir de moléculas inorgânicas mais simples, um processo de anabolismo. Já no caso da mitocôndria, nós vamos ter uma reação catabólica, de quebra. Uma molécula orgânica mais complexa, a glicose, vai ser quebrada em moléculas inorgânicas, moléculas mais simples, gás carbônico e água. A energia contida no interior da glicose, na forma de energia potencial química, será convertida em ATP. Nas células eucariotas vegetais, existe ainda o vacúolo, responsável pelo armazenamento de substâncias. O vacúolo amilífero irá armazenar amido, um polissacarídeo formado através de várias glicoses unidas. Sua função é armazenar o excedente da produção da fotossíntese. A célula eucariota do tipo vegetal possui ainda a parede celular, um envoltório extra que vai garantir a sua proteção contra a lise quando em meio hipotônico. Ela é feita de um polissacarídeo chamado de celulose. A célula eucariota animal de protozoários e animais não possui parede celular, mas a de fungos sim. No caso da célula eucariota de fungos, a sua parede celular é formada por quitina. Além dos ribossomos, as células eucariotas possuem um outro componente não membranoso, o citoesqueleto. O citoesqueleto é o esqueleto celular formado por proteínas de 3 grupos diferentes: os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários. Na célula eucariota animal, os microtúbulos vão ter como centro organizador os centríolos. É através dos centríolos que vai acontecer a produção das fibras do fuso mitótico. Os microtúbulos vão ser responsáveis pela organização do fuso mitótico, que vai dividir as células separando seus cromossomos e também as cromátides, formação de cílios e flagelos. Os microfilamentos, formados por actina e miosina, têm função contrátil, sendo responsáveis pela movimentação das organelas, o que é chamado de ciclose, e também pela emissão de pseudópodes. Os filamentos intermediários, por sua vez, são responsáveis pela manutenção do formato celular e pela manutenção da posição das organelas, principalmente o núcleo, o que é imprescindível para sua função metabólica. É importante frisar que as células procariotas não possuem citoesqueleto. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado e quem quiser pode me seguir tanto aqui no YouTube quanto também no meu Instagram, que eu vou deixar